Ninguém imaginava que, depois de décadas interpretando homens indestrutíveis, o maior inimigo de Bruce Willis não surgiria em uma tela de cinema, mas dentro do próprio corpo. Um silêncio começou a tomar o lugar das palavras, e uma despedida silenciosa passou a ser vivida todos os dias dentro da própria casa. Mas o que poucos sabem é que essa história não é apenas sobre uma doença devastadora. É sobre decisões difíceis, momentos de dor profunda e uma família que precisou aprender a se despedir mesmo com o amor ainda presente. A pergunta que fica é simples e dolorosa. O que realmente aconteceu com Bruce Willis depois do diagnóstico que mudou tudo? Inscreva-se e deixe seu like, apoie com o Super Thanks ou comente o que mais te chocou e assista até o final. A última revelação vai te impactar. Antes desse capítulo sombrio, Bruce Willis era visto como a personificação da força e do carisma que Hollywood transforma em mito. Sua presença em cena transmitia segurança, humor afiado e naturalidade, tornando crível tanto o herói de ação quanto o homem comum diante de situações extremas, capaz de cativar plateias e criar uma conexão imediata com quem assistia. Ao longo de décadas, construiu uma carreira sólida, marcada por escolhas ousadas, personagens memoráveis e a capacidade de dialogar com diferentes gerações, desde fãs dos grandes sucessos de ação até aqueles que se surpreenderam com sua sensibilidade em papéis dramáticos e emocionantes. Essa versatilidade consolidou sua imagem de invencibilidade, como se tempo e dificuldades não tivessem efeito sobre ele, criando a sensação de que Bruce sempre estaria firme, irreverente e dono de um sorriso confiante, transmitindo segurança e magnetismo a todos que acompanhavam seu trabalho. Fora das telas, existia um homem simples que valorizava os momentos cotidianos e fazia questão de estar presente na vida das pessoas que amava, trazendo leveza e carinho para situações comuns. Bruce demonstrava apego sincero à família, priorizando o convívio com as filhas e mantendo uma relação de afeto, parceria e respeito com sua esposa Emma Heming. Gostava de brincar, rir de si mesmo e transformar situações comuns em lembranças especiais, mostrando que o verdadeiro sentido do sucesso ia além de prêmios e fama, estando na capacidade de compartilhar a vida com quem estava ao seu lado e de criar memórias que permanecem para sempre. Amigos próximos o descreviam como acessível, generoso e surpreendentemente humilde, alguém que preferia a tranquilidade do lar, conversas simples e o prazer de estar em família, demonstrando que a felicidade muitas vezes reside nos gestos mais simples. Essa faceta íntima contrastava com o durão do cinema, revelando uma personalidade calorosa e afetuosa, que encontrava alegria nas pequenas coisas e usava o humor para aliviar tensões e reforçar laços, mantendo o equilíbrio entre a vida profissional intensa e a vida pessoal. Poucos imaginavam que alguém tão associado à força e ao controle enfrentaria um desafio em que a fama não ofereceria proteção, justamente porque sua trajetória parecia imune às fragilidades comuns. A invencibilidade não vinha apenas dos personagens, mas da forma como conduzia sua vida, equilibrando sucesso profissional e dedicação familiar, sem perder a essência de quem era. Esse contraste entre o ícone público e o homem privado torna sua história ainda mais humana e tocante, mostrando que antes de qualquer dificuldade existia um Bruce Willis completo, amado e admirado, não apenas pelo que representava nas telas, mas pelo que era em casa, um pai presente, um companheiro atento e alguém que acreditava que o verdadeiro valor da vida estava nos vínculos construídos longe dos holofotes, cultivando amor, respeito e lembranças que permaneceriam para sempre no coração de quem o rodeava. Durante anos, Bruce Willis viveu o auge absoluto de sua carreira, consolidando-se como um dos nomes mais icônicos de Hollywood, capaz de atrair multidões aos cinemas e conquistar o respeito de críticos e colegas de profissão. Cada filme lançado reforçava sua posição como figura central na indústria cinematográfica, e seu talento para equilibrar ação,
comédia e drama, o tornava admirado por públicos de todas as idades, daqueles que cresceram acompanhando suas aventuras explosivas, até os que se emocionavam com sua sensibilidade em papéis mais dramáticos e introspectivos. Sucessos de bilheteria se acumulavam, prêmios e homenagens reconheciam sua dedicação, versatilidade e capacidade de se reinventar, e a percepção geral era de que ele havia atingido um patamar que poucos alcançam, parecendo intocável, eternamente relevante e capaz de atravessar décadas sem perder seu brilho ou influência. As plateias se emocionavam, torciam e se divertiam com os personagens que interpretava, enquanto Bruce expandia seu legado, escolhendo papéis que desafiavam expectativas e consolidavam sua imagem de profissional comprometido, inovador e capaz de dialogar com diferentes públicos, mantendo sempre uma autenticidade que transcendia o roteiro e o set de filmagens. Tudo indicava que ele envelheceria como uma lenda ativa, mantendo energia, presença e impacto no cinema, transmitindo aos fãs a sensação de que seu talento, vigor e carisma permaneceriam constantes, quase imutáveis, como uma referência eterna da indústria. No entanto, nos bastidores, surgiam sinais discretos que quase passaram despercebidos para a maioria. Pequenos lapsos de linguagem começaram a se manifestar de forma esporádica, falas demoravam a ser pronunciadas ou desapareciam momentaneamente de sua memória, e gestos que antes eram automáticos passaram a exigir esforço consciente, criando pequenas fissuras naquilo que até então parecia perfeito. Alguns colebres, atentos aos detalhes, perceberam mudanças sutis no ritmo, na fluidez e na clareza de sua comunicação. Mas tais sinais eram facilmente atribuídos ao cansaço, à rotina intensa das filmagens ou ao estresse natural da profissão. Aqueles que percebiam algo diferente não imaginavam a dimensão do que estava por vir, nem que esses indícios seriam os primeiros sinais de uma batalha muito maior que Bruce enfrentaria fora das câmeras. Uma luta silenciosa contra algo que nenhum roteiro poderia preparar. As pequenas dificuldades que surgiam silenciosamente começaram a se acumular, criando situações em que o esforço para manter a performance impecável se tornava cada vez mais evidente, exigindo atenção redobrada para que sua energia e presença continuassem transmitindo a mesma força de antes. Ainda assim, a percepção pública permanecia a de um profissional inabalável, um verdadeiro ícone que parecia superar qualquer obstáculo. O contraste entre a imagem de sucesso absoluto e os sinais discretos de fragilidade trazia uma complexidade silenciosa à sua trajetória, revelando que mesmo as figuras mais fortes enfrentam desafios invisíveis, e que a aparência de invencibilidade nem sempre reflete a realidade que se desenrola longe dos holofotes. Em 2022, a família de Bruce Willis revelou que ele havia sido diagnosticado com afasia, uma condição neurológica que compromete a comunicação e dificulta a expressão verbal. A notícia chocou o público, pois Bruce sempre dominou palavras, gestos e presença de forma impecável. Pouco tempo depois, veio a confirmação mais dura. O quadro evoluiu para demência frontotemporal, uma doença degenerativa progressiva sem cura, que altera profundamente linguagem, comportamento e percepção do mundo. Essa evolução marcou uma transformação radical na vida de Bruce e de sua família. A carreira, antes imbatível, precisou ser interrompida e projetos futuros foram cancelados ou adaptados, mostrando que nem mesmo grandes astros estão livres das limitações humanas. A rotina familiar foi totalmente reorganizada, exigindo atenção constante e planejamento cuidadoso para lidar com sintomas imprevisíveis. Emma Heming e as filhas tiveram de aprender novas formas de cuidado e comunicação, transformando gestos simples em demonstrações intensas de atenção e carinho. Cada dia passou a ser vivido com cautela e sensibilidade, equilibrando momentos de normalidade com desafios que provocavam preocupação, tristeza e determinação para proporcionar qualidade de vida a Bruce. A dor emocional era profunda, fruto do medo pelo futuro, da perda gradual de habilidades e, ao mesmo tempo, da gratidão pelos instantes em que ele ainda conseguia interagir, sorrir e demonstrar afeto.
Essa fase trouxe uma nova dimensão de união familiar, em que amor e paciência tornaram-se essenciais para enfrentar os desafios diários. A vida de Bruce, antes marcada por ação e sucesso, passou a ser guiada por pequenos momentos de conexão, adaptação e reconhecimento das limitações, lembrando que existem batalhas silenciosas que exigem resiliência, presença e afeto incondicional. O diagnóstico tornou-se não apenas um ponto de inflexão na carreira, mas um capítulo profundamente humano, revelando a fragilidade da existência, a importância da família e da solidariedade diante de desafios que transformam a vida de forma intensa, mostrando que a força de um herói também se manifesta na capacidade de receber ajuda, viver com dignidade e sentir o apoio constante de quem ama. Com o avanço da doença, ficou cada vez mais evidente que Bruce Willis enfrentava limitações que iam muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar, e a família passou a compartilhar com cautela a realidade de sua condição, revelando que a comunicação, antes tão fluida e natural, tornava-se progressivamente mais difícil, com palavras esquecidas, frases interrompidas e uma necessidade constante de adaptação para que ele pudesse se fazer entender. A presença física continuava, mas a essência de quem ele sempre foi parecia se dissolver em pequenos fragmentos, como se o tempo estivesse apagando sutis camadas de sua personalidade que por tantos anos encantaram o público e emocionaram aqueles que o conheciam de perto. Cada gesto, cada sorriso e cada tentativa de diálogo se tornavam momentos preciosos e intensos, carregados de emoção e da consciência de que algo essencial estava se perdendo, algo que não podia ser recuperado, e isso gerava um peso silencioso que acompanhava cada instante da rotina familiar. A dificuldade não estava apenas na ausência de palavras, mas na transformação gradual de um homem que sempre foi ativo, expressivo e independente em alguém que precisava de apoio constante para interagir com o mundo ao seu redor. A família vivia uma mistura de amor, preocupação e tristeza profunda, tentando equilibrar cuidados, momentos de normalidade e oportunidades de alegria, mesmo diante da crescente complexidade da situação. Aceitar a doença foi apenas uma parte do desafio. O verdadeiro impacto estava em aceitar que o homem por trás do ícone, aquele que parecia invencível nas telas e cuja presença sempre transmitia segurança e energia, estava mudando diante dos olhos de todos, transformando memórias, hábitos e a própria dinâmica familiar. A percepção de perda era constante e silenciosa, e cada dia exigia paciência, criatividade e sensibilidade para encontrar formas de manter a conexão, estimular interações e preservar a dignidade de Bruce. O que antes era simples, como uma conversa, um olhar ou um gesto, agora se tornava um esforço conjunto, em que a família aprendia a interpretar sinais, perceber intenções e responder com atenção redobrada, valorizando cada momento de clareza e comunicação. A situação trouxe à tona a importância de pequenas vitórias, de sorrisos espontâneos, de gestos de carinho que transmitiam mais do que palavras poderiam expressar, e ressaltou a profundidade do vínculo entre Bruce e aqueles que o amam, mostrando que, mesmo quando partes de quem ele era parecem desaparecer, o amor, a presença e o cuidado conseguem preencher espaços vazios, oferecendo conforto, apoio e um sentido renovado à vida cotidiana. Essa fase, talvez a mais desafiadora de todas, revelou a força silenciosa de uma família unida, determinada a estar presente em cada etapa, a valorizar cada instante de interação e a criar lembranças significativas, mesmo diante de limitações que transformam de forma irrevogável a maneira de se relacionar. Lembrando que a verdadeira grandeza de um homem não se mede apenas pelo que realizou, mas pela capacidade de ser amado e de continuar transmitindo afeto, mesmo quando o corpo e a mente começam a falhar. Mesmo diante de um cenário tão delicado e desafiador, a família de Bruce Willis tomou a decisão consciente de permanecer unida, encontrando na união e no apoio mútuo a força necessária para enfrentar cada novo dia. Emma Heming e as filhas passaram a valorizar cada momento juntos como se fosse único, compreendendo que a vida agora precisava ser vivida com mais atenção, carinho e presença plena.
Datas comemorativas que antes poderiam ser apenas rotinas passaram a carregar significados mais profundos, transformando aniversários, feriados e encontros simples em oportunidades para criar memórias afetivas e reforçar laços que a doença ameaçava fragilizar. O amor precisou ser demonstrado de maneiras diferentes, substituindo palavras longas e discursos por gestos sutis, toques delicados e olhares compreensivos que transmitiam cuidado, segurança e afeto. Cada ato de atenção tornou-se significativo, seja um abraço apertado, um gesto de ajuda nas pequenas atividades do dia a dia ou o simples fato de estar presente em silêncio, mostrando que estar junto era muitas vezes mais importante do que qualquer explicação verbal. A rotina da família se adaptou, aprendendo a reconhecer sinais, a interpretar intenções e a responder com paciência e sensibilidade, reforçando que o vínculo emocional podia ser mantido mesmo quando a comunicação direta se tornava limitada. A dor da situação não desapareceu, ela existia de forma constante, mas passou a ser envolvida por uma combinação de empatia, respeito e dignidade, que permitia à família lidar com os desafios de forma amorosa e equilibrada, sem perder a sensibilidade para com as necessidades de Bruce. Cada dia se tornou um exercício de atenção e presença, em que pequenas conquistas e momentos de interação se transformavam em fontes de alegria e esperança, criando uma sensação de proximidade e proteção. A família desenvolveu uma rotina que conciliava cuidado, proteção e estímulo emocional, entendendo que, apesar das dificuldades, era possível construir experiências significativas e manter a qualidade de vida do ator. O ambiente familiar, antes marcado pela normalidade cotidiana, agora se transformou em um espaço de acolhimento, onde a paciência, a compreensão e o carinho tornaram-se essenciais, permitindo que Bruce sentisse o amor mesmo quando suas habilidades cognitivas e de comunicação se tornavam mais limitadas. Cada gesto, por menor que fosse, carregava uma intensidade emocional capaz de reforçar a conexão entre todos, mostrando que o amor não depende de palavras complexas ou de atitudes grandiosas, mas da consistência, do cuidado contínuo e da presença ativa. A força dessa união familiar trouxe estabilidade, conforto e segurança emocional, permitindo que Bruce vivesse os dias com dignidade e sensibilidade, cercado por pessoas que o entendiam e que dedicavam atenção integral às suas necessidades. A vida, mesmo em meio à dor, passou a ser percebida de forma mais intensa, valorizando detalhes, momentos compartilhados e pequenas conquistas do cotidiano que antes poderiam passar despercebidos, demonstrando que o afeto, o respeito e a empatia podem criar uma forma de felicidade e estabilidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Essa postura da família não apenas ofereceu suporte ao ator, mas também inspirou aqueles que acompanham sua história, mostrando que mesmo quando a doença muda tudo, a dedicação, a paciência e o amor verdadeiro têm o poder de transformar a experiência, trazer conforto e preservar a humanidade diante da adversidade. A verdade que poucos gostam de encarar é que a história de Bruce Willis hoje transcende os palcos do cinema, os holofotes da fama e os valores materiais acumulados ao longo de décadas de sucesso. O que se revela agora é a essência da fragilidade humana, a consciência de que, por mais fortes, talentosos e admirados que sejamos, existem forças invisíveis que podem alterar radicalmente o curso da vida. Bruce, que sempre foi visto como símbolo de invencibilidade, confronta-se agora com uma realidade que desafia qualquer roteiro ou narrativa de superação cinematográfica, mostrando que a força física, a inteligência e o carisma, embora poderosos, não são suficientes para impedir o impacto de uma doença que se infiltra silenciosa e gradualmente. É um lembrete profundo de que a vulnerabilidade é inerente a todos e que ninguém, por mais heróico ou admirado que seja, está imune às limitações impostas pelo corpo e pela mente. Ao mesmo tempo, essa fase da vida de Bruce revela a importância do amor e da conexão emocional como pilares de resistência. Mesmo quando palavras falham e gestos se tornam necessários para substituir a comunicação verbal, o amor se manifesta de forma tangível, sustentando não apenas a pessoa que enfrenta a doença, mas também todos ao redor que compartilham dessa experiência intensa e desafiadora.
Ele ensina que o amor verdadeiro não depende de momentos grandiosos ou de conquistas externas, mas da presença constante, do cuidado diário e da dedicação silenciosa que transforma a rotina em espaço de conforto e segurança. A história de Bruce Willis, então, passa a ser um exemplo de humanidade, lembrando que a vida, por mais extraordinária que tenha sido, é feita de instantes de fragilidade, de limitações inesperadas e de desafios que testam a capacidade de adaptação, empatia e compaixão de todos que se importam. É também um chamado à reflexão sobre a forma como percebemos a força, mostrando que o heroísmo não se mede apenas pelo sucesso ou pela fama, mas pela coragem de enfrentar situações que estão além do controle, mantendo a dignidade e o amor, mesmo quando a vulnerabilidade se torna evidente. O impacto dessa realidade é profundo, pois transforma a narrativa de um astro em algo universal, tocando todos que já enfrentaram momentos em que se sentiram impotentes ou incapazes de controlar as circunstâncias. A vida de Bruce hoje mostra que a verdadeira luta não está nas telas, mas nos pequenos gestos de cuidado, nas tentativas diárias de comunicação, na paciência diante das limitações e na construção de um ambiente de segurança e afeto. A fragilidade humana torna-se, nesse contexto, um componente central da história, ensinando que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de experimentar a profundidade do amor, da solidariedade e da presença genuína. Mesmo diante de uma doença progressiva e sem cura conhecida, a família e aqueles próximos de Bruce continuam a demonstrar que o amor permanece como a última e mais poderosa força a partir da qual é possível enfrentar os desafios, manter a dignidade e preservar a essência de quem ele é, lembrando que, por trás de toda fama, riqueza e reconhecimento, existe um ser humano cuja experiência nos conecta a todos, através da empatia, da compaixão e do valor das relações verdadeiras. Cada momento compartilhado, cada gesto de cuidado e cada expressão de afeto passa a ser mais significativo do que qualquer conquista externa, reforçando que, no fim, é o amor e a presença daqueles que nos cercam que tornam a vida digna, mesmo quando enfrentamos o que nenhum roteiro poderia prever. Talvez essa não seja a história que os fãs queriam ouvir, mas é uma história que precisa ser contada, porque ela nos lembra que a vida pode mudar sem aviso e que, no fim, o que realmente permanece não são os aplausos, mas quem decide ficar quando tudo começa a se despedir.